Só. Vamos orar ao Senhor. Querido Pai Celestial, bendizemos o Teu nome. Glória a Ti, Senhor. Toda honra a Ti. Mais uma oportunidade temos de estarmos juntos aqui nessa noite, para bendizer, para adorar o Senhor, louvar o Teu nome, que só o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. O Senhor é santo, soberano, justo, fiel, verdadeiro, amável. Ó Senhor, aqui estamos. Aquieta a nossa alma diante do Senhor. Queremos abrir a boca para que o Senhor venha enchê-la, Senhor. Enche, Senhor, cada um de nós. Ó Senhor, como nós cantamos aqui, vem Espírito Santo, vem encher-nos. Nós precisamos. Carecemos desta unção, desse poder, Senhor, desse revestimento do alto, para testemunharmos, para sermos pelo Senhor. E hoje aqui estamos. Bendito seja o nome do Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, queremos adorar o Senhor. Ó Senhor, louvado seja o Teu nome. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. 2 Coríntios, capítulo 12. Segunda Coríntios, capítulo 12, verso 1. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado até ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois, se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo, mais do que em mim vê ou de mim ouve. Verso 19. Há muito pensais que nos estamos desculpando convosco. Falamos em Cristo perante Deus, e tudo, ó amados, para a vossa edificação. Temo, pois, que indo ter convosco, não vos encontre na forma em que vos quero, e que também vós me acheis diferente do que esperáveis, e que haja entre vós invejas, iras, porfias, detrações, intrigas, orgulho e tumultos. Receio que, indo outra vez, o meu Deus me humilhe no meio de vós, e eu venha chorar por muitos que outrora pecaram e não se arrependeram da impureza, prostituição e lascívia que cometeram. Irmãos, o meu sentimento aqui nessa noite com os irmãos, que eu gostaria de estar repartindo com os irmãos, é sobre a nossa posição em Cristo e o nosso caminho em Cristo. Qual é a nossa posição em Cristo? Quem é você em Cristo? E qual é o caminho que você deve andar? Como você deve andar nesse caminho? Então nós temos aqui algo interessante nesse capítulo 12 de 2 Coríntios. Nós vemos um homem que teve uma grande revelação. Ele viu realmente o Senhor, ele foi ao terceiro céu.
ele foi arrebatado, né? E aqui ele diz, se no corpo ou fora do corpo, eu não sei, ele foi arrebatado. E ele diz que ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito referir. Ele diz que, de tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Então ele teve realmente uma visão, ele teve uma revelação. Então o que ele ouviu, e ele diz, não é lícito ao homem referir. Então, irmãos, ele contemplou o trono, ele contemplou o céu, ele viu o Senhor. Então essa posição que ele revela aqui, de quem ele é, o que ele viu, é algo importante para nós. Então, diante de uma grande revelação que você teve, que você recebeu do Senhor, né, daquela posição que Cristo te colocou, agora você está em Cristo, agora você é filho de Deus, agora você é um santo, você é um amado de Deus. Agora que você tem essa posição em Deus, como você deve andar? Né, você está em Cristo, você pertence a Cristo, você foi salvo, você tem agora a vida eterna. Se você morrer, você vai para o céu. Mas como você deve andar aqui? Qual deve ser o seu modo de caminhar perante o Senhor? Irmãos, quando nós vemos a história de Balaão, Balaão fala assim, o homem dos olhos abertos. Né? Aquele profeta ou adivinho, aquele que é ouvidente, ele era um homem de olhos abertos. E ele foi convidado por Balaque, dos midianitas, para amaldiçoar Israel. E por 3 vezes ele vai para... Balaque quer que ele amaldiçoa e Deus abençoa. Ele fala, como eu vou amaldiçoar a quem Deus abençoa? Então nós vemos ali a posição de Israel. Israel é amada do Senhor. Vamos ler Deuteronômio 23, verso 4 e o verso 5. Olha aí a posição que Israel tem diante do Senhor. Então gostaria sim que os irmãos considerassem. Israel foi salvo pelo Senhor do Egito. Deus, com mão forte, veio, libertou Israel do Egito, levou ele pelo caminho do deserto. E aqui agora, Israel, como o primogênito do Senhor, ali agora ele vai caminhar. Ele foi salvo, foi redimido do Egito. Nós temos ali a Páscoa, temos o Cordeiro, temos o sangue, temos ali o mar, que é o batismo em Moisés. E agora nessa jornada até chegar na terra de Canaã, como eles devem andar? Então alguém que tem o poder, o que ele amaldiçoa é amaldiçoado, o que ele abençoa é abençoado, e ele é chamado e convidado para amaldiçoar. E quem é que ele está querendo amaldiçoar? Então olha só o que diz aí no verso 4 e verso 5, Deuteronômio 23. Porquanto não foram ao vosso encontro com pão e água, falando dos midianitas, no caminho quando saíeis do Egito, e por que alugaram contra ti Balaão, filho de Beor, de Petor, da Mesopotâmia, para te amaldiçoar? Porém, o Senhor, teu Deus, não quis ouvir a Balaão, antes trocou em bênção a maldição, porquanto o Senhor, teu Deus, te amava. Porquanto o Senhor, teu Deus, te amava. Então, sim, irmãos, se nós temos uma posição em Cristo, quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo? Quem poderá nos separar desse amor? Então a Bíblia diz, João ele vai escrever
aquele que é de Deus, Deus o guarda, e o maligno não o quê? Não toca. E você confia nessa palavra? Confia? Amém. Eu também confio. Porém, tem um detalhe. Como você anda? Como você tem andado? Como tem sido o seu caminhar diante do Senhor? O Senhor diz para nós, irmãos, vigiar e orar para não cairmos em tentação. Então praga nenhuma chegará à tua tenda, porque Ele te ama. O Senhor ama você. A maldição não virá sobre você, porque Ele ama você. Ele te regenerou, te resgatou. Ele te livrou do inferno. Ele te livrou da maldição. Cristo se fez maldito em nosso lugar. Agora você tem uma posição em Cristo. Então Colossenses 3, vamos ler lá. Ele fala algo muito importante ali para nós, que nós temos que considerar. Colossenses 3, 1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Se ressuscitastes com Cristo, pense agora nas coisas do alto. Se morreste com Cristo, sua vida agora está oculta. Então, irmãos, aqui ele chama a nossa atenção, porque agora nós temos uma posição em Cristo. Agora nós estamos em Cristo, então devemos buscar as coisas lá do alto. Nós devemos buscar as coisas lá do alto. Então, porque ele amava Israel, ele diz: contra Israel não vale encantamento. Contra Israel, praga nenhuma chegará. Não vale encantamento, não adianta. Você pode tentar amaldiçoar, mas Deus vai abençoar, porque Ele ama. Irmãos, então Balaque ficou frustrado, porque queria que realmente aquele povo fosse amaldiçoado. E Balaão volta para casa, também eu creio que frustrado também, porque acho que ele queria receber aquele prêmio. E depois então nós temos um relato das Escrituras, que ele amou o prêmio da injustiça. Ele amou o prêmio da injustiça. E nós não devemos andar por esse caminho, não devemos andar pelo caminho de Balaão. Amou o prêmio da injustiça. Então o que ele fez? Já que Israel não pode ser amaldiçoado, porque Deus o ama. E o que ele faz? Ele usa uma estratégia. E então ele vai ensinar a Balaque e lá os midianitas fazer o quê? Trazer as mulheres para perto ali do arraial. E que as mulheres fizessem o quê? Seduzissem os seus filhos para comerem as coisas sacrificadas aos ídolos e a prostituírem. Então, irmãos, uma coisa é você ter a posição, outra coisa é o caminho que você anda. Você está em Cristo, Ele te ama, mas olha, Deus não aprova o caminho errado. Deus não tolera a injustiça. A injustiça que você cometer, você receberá em troco a injustiça feita, mesmo você que é amado do Senhor, porque Ele diz: não há acepção de pessoas. Colossenses 3 aqui no final, olha aí no finalzinho, 24: cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança, a Cristo o Senhor é quem estáis servindo, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisso não há acepção de pessoas.
Irmãos, então nós temos que considerar a nossa posição, quem nós somos em Cristo. Agora, como eu estou andando nessa terra, até aquele dia que o Senhor há de se manifestar. Então a injustiça receberá em troco a injustiça feita. Então não pense você, como nós vemos aqui, um homem que viu uma revelação tão grande, foi o terceiro céu, foi arrebatado, numa experiência grandiosa, que ele nem sabe se é no corpo ou fora do corpo, mas ele ouviu palavras inefáveis que não é lícito referir ao homem, e depois ele diz, aqueles que estavam ali na prostituição, nas impurezas, todos os pecados, no orgulho, como ele faz menção, mas é alguém que está lá no terceiro céu e de repente vê o povo ali desenfreado. Irmãos, Deus nos ama e nada poderá nos separar desse amor. Mas temos que tomar cuidado com o caminho que nós andamos. Então ele diz: e haja entre vós contendas, invejas, iras, porfias, detrações, intrigas, orgulho, tumultos. E ele fala que às vezes ele tem que chegar e tem que chorar, porque muitos pecaram e não se arrependeram da impureza, prostituição, lascívia que cometeram. Então, irmãos, Pedro nos chama a atenção: sede santos, porque eu sou santo. Esse é um chamado do Senhor para nós. Assim como Ele é, nós devemos ser. Se Ele é santo, devemos ser santos. Então, Deus não faz acepção de pessoas. Irmãos, mesmo nós que temos essa graça de Deus, essa posição em Cristo, se o nosso caminho for um caminho que não agrada a Deus, Deus vai nos julgar. Hoje, muitos parece que pensam que pelo fato de estar em Cristo, pode viver de qualquer maneira, porque Deus o ama, e Deus não vai condená-lo. Irmãos, nós temos que pensar, nós temos que nos preparar. Quero ler com os irmãos em Lucas 21, 27. Lucas 21, 27. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, ao começarem essas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Vou repetir aqui. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, ao começarem essas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Irmãos, aqui, eu creio que deve ser um alerta para nós. Exultai e erguei a vossa cabeça. Então você hoje que está aqui dentro deste local, você tem consciência da manifestação do Senhor, da vinda do Senhor? Você tem consciência de que a vinda de Jesus está bem próxima? Ou você acha que ainda vai demorar muitos e muitos e muitos anos? Você acha que a natureza, ela suporta ainda muitas coisas, muito tempo?
Irmãos, a natureza, hoje nós podemos olhar para ela, ela geme. A natureza geme, ansiando a redenção dos filhos de Deus. Então, se você percebe o tempo presente, a época em que nós vivemos, se você está em Cristo, pense como você deve andar. Você deve andar como aqueles que estão acordados, porque muitos estão dormindo. Muitos estão dormindo. E Paulo até chama atenção: ó, já é hora, acorda, já é hora de despertar do sono. Quantos estão ainda, irmãos, dormindo? Quantos estão ainda namorando o pecado? Namorando ainda todo tipo de impureza? Quantos estão ainda, lamentando, lutando contra o pecado, mas estão amando o pecado? Irmãos, temos que ter clareza no nosso coração da nossa posição, para andarmos de acordo com a posição que nós temos. Se estamos em Cristo, como é Cristo? Cristo é santo, então temos que ser santos, temos que ser como Ele é, e de fato nós seremos, quando nós o vermos face a face, seremos como Ele é. Mas irmãos, eu gostaria de chamar a sua atenção: a injustiça feita, ela receberá em troco a injustiça. É hora de arrepender, é hora de converter dos maus caminhos, é hora de despertar, de acordar, porque senão como é que você vai perceber, quando ele diz aqui, exultar e erguei as vossas cabeças, quando virdes isso, ao começar essas coisas acontecerem, como que você vai perceber se você está dormindo? Só quem tem os olhos abertos para ver a Deus, ver a glória de Deus, ver o caminho do Senhor, nós precisamos estar acordados. Precisamos realmente ver como o Senhor vê. Então, irmãos, pense nisso. Como você tem andado, como tem sido o seu caminho. Nós precisamos atentar para isso, atentar para essa realidade do caminho que temos andado. Então Balaão não pôde amaldiçoar o povo de Deus, mas ele ensinou a Balaque o que fazer para que o povo fosse amaldiçoado, e assim o povo foi amaldiçoado. Veio uma praga ali sobre Israel, porque as mulheres, os homens se contaminaram com as mulheres dos midianitas, e veio a praga. Mas Finéias cessou a praga, quando ele, com uma lança, ele atravessou a midianita com o israelita, matou os dois, e a praga cessou. Irmãos, é interessante ali, que depois o Senhor manda pegar os cabeças e enforcá-los. Olha só, contra Israel não vale encantamento, como amaldiçoar quem Deus abençoa? E agora Deus está mandando enforcar. Deus tinha falado para Israel que não era para mexer, não era para atacar ali eles, mas eles vieram contra Israel. E depois Israel vai eliminar os midianitas, ele vai matar Balaão, e eles trazem as mulheres cativas, traz algumas crianças. Então o Senhor manda: olha, mate todos eles, os meninos, e vai deixar só as mulheres virgens, aquelas que não se contaminaram. Então olha só que confusão que foi causada por um homem que tinha os olhos abertos, um homem que se deixou seduzir pelas riquezas, pelos valores terrenos, amou o prêmio da injustiça, e olha a maldição que veio para Israel. Tem um texto em Levítico, gostaria de ler com os irmãos, capítulo 20, versículo 4.
Levítico, capítulo 20, o versículo 4. Aqui o início do capítulo, ele está falando da idolatria, de você oferecer filho a Moloque, a um ídolo. Mas aí aqui, olha só o que ele diz aqui no verso 4. Levítico 20, verso 4. Se o povo da terra fechar os olhos para não ver esse homem, quando der de seus filhos a Moloque e o não matar, então eu me voltarei contra esse homem e contra a sua família e o eliminarei do meio do seu povo, com todos os que, após ele, se prostituem com Moloque. Irmãos, olha só, que situação, como é sério realmente a questão do caminho que andamos, ou o pecado que cometemos, ou, aqui também chama atenção para quê? Você viu e ficou calado, você viu o outro pecar e ficou calado, você viu o outro transgredir a lei de Deus, a ordem de Deus e ficou calado. Então olha só, se o povo da terra fechar os olhos, então se você está vendo a situação e você fecha os olhos, você ignora, isso não é comigo, não tem nada com isso, problema dele. E se você não denunciar, você também vai ter problema com o Senhor. Irmãos, quantas vezes nós temos vivido assim hoje? Isso não é problema meu, não tem nada com isso, isso é problema dele, ele que resolva. Quer dizer, você está vendo e não fala nada, e pior ainda quando você vê e você expõe para outros, pior ainda, né? Mas não resolve o problema, não resolve a situação, não trata o pecado, e nós precisamos tratar o pecado. Irmãos, o caminho que nós andamos tem que ser um caminho conforme a posição que nós temos. Nós estamos em Cristo e devemos andar conforme essa posição. Então não pense que se nós pecarmos, a maldição não virá. Irmãos, ela virá sim. Se pecarmos contra o Senhor, a injustiça feita vai receber em troco a injustiça. Eu não estou falando aqui que você vai perder a salvação, não estou falando disso. Não estou falando que você vai perder, né, a vida eterna, não estou falando disso. Mas você vai receber em troco aquilo que você está fazendo. Deus vai cobrar de cada um de nós. Nós vemos vários exemplos nas Escrituras, ali no Novo Testamento, de pessoas que pecaram e o juízo de Deus veio. Por exemplo, Ananias e Safira pecaram, mentiram, de imediato veio o juízo de Deus para eles, morreram. Mentiram ao Espírito Santo, morreram. E às vezes, irmãos, né, a vida que nós temos levado, ela pode trazer isso para nós, morte espiritual. Podemos apagar o espírito, podemos entristecer o espírito. E nós estamos orando, clamando aqui, cantando, não, vem Espírito, enche esse lugar. Mas o pecado está aqui no meio. Como é que pode o Espírito encher se o pecado está no meio? Como que o Espírito de Deus pode agir no nosso meio? Se às vezes é só da nossa boca para fora, às vezes o coração não está junto, às vezes não queremos. Deus é que julga, né? Cada um. Deus é que julga. Mas para mim, eu vou julgar você. Para mim, eu vou julgar. Para mim, a sua postura na adoração revela o jeito que você está para mim. Eu te julgo dessa forma, pela sua postura. Posso estar errado. Mas se é um momento de adoração, é um momento de louvor, o seu coração vai ser exposto, né? Vai ser revelado o que está aí no seu coração.
Às vezes é um momento que você está quebrantado, você está ali, né? Então você se prostra. Mas às vezes, enquanto está todo mundo cantando, às vezes você está olhando mosquito, você está olhando para cima, está olhando para os lados, está olhando para quem está chegando, para quem não está chegando. Parece que você está desligado. Então esse é o caminho para a posição que você tem, para o momento que nós estamos, lugar onde estamos, o que viemos fazer? Adorar, louvar, ouvir a palavra do Senhor. Esse momento é para quem? É para o Senhor. Então a sua atitude, ela está glorificando ao Senhor, a sua posição, né, o seu caminhar, a sua atitude no presente momento, ela está glorificando ao Senhor. Os seus pensamentos estão aqui, os seus pensamentos estão no alto, estão no Senhor. Então, irmãos, tudo isso tem que ser corrigido, nós precisamos consertar. Então hoje eu vou para o culto de adoração. Hoje eu vou servir ao Senhor. Então venho com essa disposição. Hoje eu vou tomar a ceia, eu vou participar da mesa do Senhor. Então venho com essa disposição de agradar ao Senhor, de satisfazer a vontade do Senhor, de alegrar ao Senhor que está no nosso meio. Ele está no nosso meio. O Senhor prometeu e Ele está. Ele está. Ora, Ele vai ver o coração de cada um. Ele vai ver. Mas irmãos, acordem, já é hora de nós nos despertarmos do sono e vivermos e caminharmos de acordo com a posição que nós temos em Cristo. Somos amados de Deus, então temos que caminhar de acordo com isso. Eu sou um amado do Senhor. Como eu vou andar nesse mundo? Como amado do Senhor. Mas você é um amado do Senhor, mas você vive em murmuração, você vive em incredulidade, você vive em impureza, você vive no adultério, você vive na fornicação, você vive na malícia, né? Na maledicência, falando mal de todo mundo, reclamando de tudo. Que caminho é esse que nós andamos? Então, irmãos, a nossa posição, nós precisamos ver isso. O Billy até já falou aqui da nossa posição em Cristo, quem nós somos em Cristo. E nós precisamos pensar, irmãos, Balaão vai tentar amaldiçoar, mas Deus vai abençoar. Então você tem uma posição, o inimigo não pode te tocar, se você está andando no caminho que glorifica, que agrada ao Senhor. Então se você está andando, o inimigo não pode tocar. Então a palavra diz que ele anda como um ladrão ao nosso derredor. Ele está andando, para quê? Para encontrar uma brecha. Mas quem dá essa brecha? Nós que damos a brecha. Nós abrimos a porta para o inimigo. Mas Deus quer nos abençoar. Então você que ressuscitou, você que está em Cristo, busque as coisas lá do alto, não as que são aqui da terra. Que o seu prazer, né, esteja na lei do Senhor, e nessa lei você venha meditar de dia e de noite, para que tenha o cuidado de fazer tudo conforme está escrito, para que seja bem sucedido, para que seja o quê? Próspero em tudo que você fizer. Deus tem essa promessa para nós, essa bênção para nós. Então há uma posição em Cristo, você tem que lembrar disso. Você é amado do Senhor, você está em Cristo Jesus, você foi salvo por Ele, você foi redimido. Mas não brinque na maneira que você anda. Cuidado com o seu caminho diante do Senhor. Irmãos, toda injustiça feita receberá em troca a injustiça feita. Então nós devemos vigiar, devemos orar para não cairmos em tentação, para que essa sedução do mundo, a sedução, né, às vezes de espíritos malignos, há muitas coisas que vêm tentar nos seduzir, nós temos que vigiar. Então é um cuidado que temos que ter no dia a dia, no caminhar. Às vezes tem homens
que querem seduzir as mulheres, tem mulheres que querem seduzir os homens. Tem que vigiar, tem que vigiar. Nós temos que vigiar. Em negócios, tem uns que querem fazer negócios, querem seduzir outros para fazer alguns tipos de negócio. Tem que vigiar, tem que tomar cuidado. Então tem tantas coisas que o inimigo, o mundo, quer nos seduzir, porque é dessa forma que ele vai nos destruir. Dessa forma vai trazer a maldição para nós, se nós formos seduzidos, pelo maligno, pelo mundo, pelo pecado. Irmãos, nós temos essa posição, não podemos esquecer quem você é. E aqui, no texto que nós lemos de Lucas 21, 27, o Filho do Homem virá. Irmãos, nós temos que estar atentos a isso. Quando ele virá, não sei, mas quando eu devo esperar? Agora, Não, tem que fazer faculdade primeiro, Não, é agora. Eu tenho que casar primeiro. Cadê a Débora? Tem que casar primeiro. Não, é agora que eu tenho que vigiar. É agora que eu tenho que trabalhar meu corpo, minha alma, meu espírito, para receber o Senhor, para ver o Senhor. Então, quem é que pode ver a estrela d'alva? A estrela da manhã. Quem é que pode ver a estrela da manhã? Quem? Quem, Rafa, você está falando aí? Só quem levanta de madrugada, os que estão acordados. Você só pode ver essa estrela da manhã se você acordar cedo, de madrugada. Se você estiver dormindo, você vai ver o sol da justiça, Vai ver o sol da justiça, quando ele se manifestar. Irmãos, vamos acordar. Irmãos, vamos voltar à prática das primeiras obras. Irmãos, vamos voltar ao primeiro amor. Ele nos amou primeiro. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Irmãos, vamos voltar ao primeiro amor. Vamos amar os irmãos. Vamos amar a igreja. Vamos amar aquilo que o Senhor ama. A igreja, a noiva do Cordeiro. A igreja, como esposa. Como o Senhor fala, o grande é esse mistério, Cristo e a igreja. Cristo e a igreja. A igreja tem que expressar a Cristo. A igreja tem que glorificar a Cristo. A igreja tem que trazer realmente luz para esse mundo, para que através da igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e potestades. Irmãos, está na hora. Irmãos, está na hora. Jovens e adolescentes, está na hora. Acorda, Vamos servir o Senhor, vamos buscar o Senhor, vamos amar o Senhor, vamos amar a palavra do Senhor. Irmãos, precisamos voltar o nosso coração para aquele que nos amou, para aquele que nos ama. Que nós vimos aqui em Deuteronômio, ele queria amaldiçoar aquele que o Senhor amava. Pense, e amaldiçoar quem Ele ama. Como? Mas quem Ele ama virou as costas para Ele. Quem Ele ama virou as costas e foi para os ídolos. Foi comer coisas sacrificadas aos ídolos. Quem Ele ama. E às vezes hoje você talvez tenha virado as costas também para o Senhor. E João diz: olha, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Às vezes hoje também muitos podem estar vivendo debaixo de uma idolatria, a avareza, a idolatria, Às vezes está nesse caminho da avareza, tão ocupados com as coisas terrenas, que não pensa nas coisas celestiais. Então esse chamado de Paulo aqui para nós, ele diz: pense, busque as coisas do alto, não as que são aqui da terra. Busque, pense. Irmãos, eu não acredito que Paulo está falando: para de trabalhar e vai pensar só nas coisas do alto. Não creio que seja isso. Você está com o coração nas coisas terrenas.
Você tem que trabalhar, você tem que produzir, você tem que edificar, você tem que semear, mas com o coração pronto para o encontro com o seu Senhor. Às vezes nós confundimos a preguiça, né? Não, eu estou servindo a Deus, não tem tempo para trabalhar não, porque eu estou servindo a Deus. Não, às vezes você é preguiçoso, você não quer trabalhar. Irmãos, nós temos que trabalhar, mas o coração, o nosso coração tem que estar nas coisas do alto, não nas que são aqui da terra. Então, quando você lê Levítico, nós estávamos lendo essa semana Levítico, e tem um dos capítulos que é muito interessante. Em todo tempo você vê ele falando: eu sou o Senhor, eu sou o Senhor, eu sou o Senhor vosso Deus. Capítulo 19, você vai ver várias vezes ele fala isso. Não vos virareis para os ídolos, nem vos fareis deuses de fundição. Eu sou o Senhor vosso Deus, eu sou o Senhor vosso Deus. Várias vezes ele faz menção disso: eu sou o Senhor vosso Deus. Então, irmãos, nós somos amados, o Senhor nos ama, e o Senhor nos quer muito bem, Ele quer nos abençoar. Então encorajo os meus irmãos que voltem para o caminho do Senhor, né? A vontade do Senhor, o reino do Senhor, e voltemos a fazer a vontade dEle. Assim como Ele é, nós seremos. E assim como Ele nos deu essa posição, devemos andar de acordo com ela. Sede santos, porque eu sou santo. Irmãos, o Senhor está às portas. A manifestação do Senhor será em breve. Agora, como igreja, nós precisamos estar acordados. Como igreja, nós precisamos estar despertados do sono. Como noiva, devemos então nos embelezar, devemos nos arrumar, nos preparar para esse encontro com o nosso Senhor. Então, corrige, arrepende, confesse o seu pecado a Deus, volte para Deus, abandona, hoje mesmo, abandona o seu pecado, abandona. A palavra de Deus nos chama a atenção: olha, resista ao pecado até o sangue, mas abandone esse pecado, porque você vai trazer maldição para você, e às vezes para quem está perto de você. Quem está perto de você também vai sofrer às vezes a consequência. Então, cuidado, vamos ter esse cuidado, vamos nos arrepender, arrependa mesmo hoje, abandone o seu pecado, confesse o seu pecado, deixe o pecado, para que a bênção, para que o Espírito venha, né, e possamos cantar de verdade mesmo: vem Espírito, enche esse lugar. E o Senhor vai ter como encher esse lugar, né? Aquela pomba que vem, né? Noé soltou a pomba e ela foi e voltou, porque não tinha onde pousar os pés. Mas ele soltou o corvo foi e ficou, né? O corvo pode pousar na carniça, mas o espírito não, a pomba não. O corvo pode pousar nos cadáveres, talvez estava ali flutuando, não sei, né? Mas a pomba foi e voltou. Então nós temos isso. A pomba é uma figura, é um tipo do Espírito. Não vai pousar na carniça, na carne, naquilo que é da carne, no que nós estamos fazendo. Então, irmãos, voltemos para o nosso Senhor. Vamos converter o nosso coração ao Senhor, vamos voltar para Ele, estarmos atentos a Ele. Então aquela palavra, né, dos discípulos ali, quanto à questão, quando estava estabelecendo o diaconato,
nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Faça isso também, se consagre à oração, se consagre à palavra, Volte o seu coração, esteja atento. Senhor Jesus, Maranata. Senhor Jesus, Maranata. É hoje. Maranata. Vem, Senhor Jesus. Irmãos, vamos realmente estar na presença do Senhor em todo o tempo. Então, a nossa posição e o nosso caminho. Quem você é e como você deve andar. Então, você é santo. Você é um santo de Deus, um amado de Deus. Então, caminhe, ande de acordo com essa posição que você tem. Em nome de Jesus. Pai, nos ajude. E só o Senhor, pelo Teu Espírito, pode nos convencer do nosso pecado. Ajuda-nos, Senhor, a nos arrependermos, a nos convertermos e voltarmos para o Senhor. A pensarmos nas coisas do alto, buscar as coisas do alto. Senhor, tem misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados, a nossa iniquidade. Senhor, que realmente venhamos, Senhor, viver nas regiões celestiais. Não viver aqui nessa terra, mas andar de acordo com a vontade, com os pensamentos do Senhor, não com os pensamentos do homem. Senhor, ajuda-nos, tem misericórdia de nós, nos abençoe, em nome de Jesus. Ó Senhor, louvado seja o Teu nome. Amém, Senhor.